Como seria a sua realidade hoje se você escolhesse se amar? Fica comigo por alguns minutos, porque você vai entender como eu ter feito essa escolha anos atrás me tirou de uma realidade de sombras e desafios importantes e me trouxe para uma realidade onde eu pude realizar sonhos que um dia pareceram impossíveis. Eu quero te trazer com muita verdade, então antes de compartilhar sobre essa trajetória e como ela pode transformar a sua vida também, eu quero te dizer que aqui eu não estou falando de um amor superficial. Não é sobre cumprir uma lista de tarefas e check no autocuidado, não. Eu tô falando de um amor profundo, de um amor que acolhe as suas sombras, seus erros, suas limitações e, principalmente, reconhece a sua potência, seu poder, a sua luz. Essa luz que eu carrego no meu nome não é à toa. É um convite para cada uma de nós relembrar que somos centelha divina e temos sim o poder de criar a realidade que desejamos e merecemos, ainda que ela te pareça bem distante agora. E quando eu trago sobre isso, pode parecer bonito de se ver na teoria, mas a grande questão é que na nossa essência somos sim seres amorosos. Então, mais do que te convidar a um novo caminho ou descobrir uma nova versão de você mesma, eu estou te convidando para um retorno ao lar interno. Isso já ressoa para você de início? Eu quero te dizer que até o final desse vídeo você vai entender como destravar isso, como perceber esse lugar que vem se abandonando, se sentindo perdida de si mesma e desconectada, pode ser transformado em uma escolha consciente e diária de nutrir esse amor por si mesmo. Eu já trilhei esse caminho e já também olhei como se fosse algo impossível, como eu disse, inviável, distante demais para ser alcançado. Por isso eu gosto tanto da ideia de uma jornada, passo por passo, a gente pode sim retornar a nós mesmos e a nossa essência. Eu trago dessa forma, eu falo porque existe uma estrutura, uma metodologia que nasceu dessa busca, somado a muitos estudos com base realmente para te trazer esse caminho e por um poder maior, uma guiança da espiritualidade que me permite estar aqui diante de você, confiante daquilo que eu tenho para transmitir. A grande questão, quando a gente fala em amor próprio, é que nós fomos ensinadas que basta colocar um salto alto, fazer afirmações positivas e mudar a postura diante da vida e pronto. Sim, isso pode ser extremamente enriquecedor e tá dentro do método também, tá? As afirmações positivas, o salto fica para cada uma na sua unicidade, perceber, reconhecer o que o feminino que tá aí brotando, te pedindo espaço, quer experienciar. A questão é que a mudança só pode acontecer quando a gente olha para os padrões invisíveis que vem travando esse caminho. E é isso que você vai entender ao longo dessa nossa conversa. E diante de uma desconexão. Isso existiu muito por conta de uma emoçãozinha que eu costumo chamar de dona culpa. Ela já te visitou por aí? Sabe aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Toda essa trajetória profissional, ter me conectado com tantas mulheres me permite dizer que eu gostaria que fosse alterada essa frase. Na verdade, seria mais ou menos assim, nasce uma mulher, nasce uma culpa. Mas como eu disse, eu quero que ela seja transformada e que a gente se liberte dessa culpa para autorresponsabilidade. Como que soa para você isso? Traz mais poder, traz mais possibilidades? Para mim, há muito tempo atrás não trazia não. Eu acreditava que eu precisava sentir culpa. Que quando eu me tornei mãe, eu tinha que ser uma nova versão totalmente reestruturada de mim mesma. Só que isso se repetiu quando eu me casei, quando eu decidi empreender, entre tantas outras escolhas que eu fui fazendo. Esse é o meu ponto. Enquanto mulheres, a nossa sensação é de que por mais que a gente se doe, que a gente realmente se dedique, parece que estamos sempre um passo antes da mulher que deveríamos ser segundo a sociedade. É o tal dos tem quês que eu falo que, olha, outra coisa que eu queria que fosse transformada, retirada do nosso dicionário. Porque vamos combinar que a gente não tem que nada. A gente pode precisar, a gente pode escolher, decidir realmente, mas ter que soa pesado, né? Pra mim, quando eu comecei a buscar autoconhecimento, também soou bem pesado. E eu fui me libertando disso. Como eu disse, foi um processo. Nessa desconexão, eu vivi inúmeros desafios. Dentre eles, uma relação abusiva. Sim, por anos da minha vida eu me permiti viver um aspecto de dor muito profundo. E eu realmente, de coração, espero que você não precise chegar nesse extremo para escolher resgatar a si mesmo. Mas essa foi a minha realidade. E talvez também, em algum nível, seja a sua. Então, se você está vivendo algo assim, eu quero que você saiba que eu te vejo. Que eu sei o quão desafiador pode ser romper com esse lugar. Se não se vê nessa fala, talvez você se veja em outras que eu vou te trazer agora. Talvez você se perceba numa realidade onde você sempre se deixa para depois e para depois. Onde seus sonhos parecem não tão importantes assim diante das responsabilidades que você tem, das demandas dos outros que você precisa atender. E ao me escutar, você pode pensar, sim, mas não é assim a realidade? Não... Se eu não fizer, quem vai fazer?
essa realidade pode ser sim transformada e de dentro para fora. Foi o que eu precisei olhar. Que aquela realidade sombria que eu vivia estava nascendo a partir de movimentos internos meus. A forma como eu me enxergava e, por consequência, como eu enxergava as minhas relações. Isso eu te digo, se você está aqui, eu acredito que é porque você tem buscado o autoconhecimento também. E essa realidade de culpa, entre outros seres que eu já vou compartilhar com você, se assim você quiser, acaba aqui. Porque existe sim uma outra forma de viver. Mais livre, mais leve, mais possível para cada uma de nós. E foi isso que eu fui buscar. Porque até então, eu vivia o que eu chamo hoje de ciclo da dor. Sabe o 7Cs que eu acabei de te falar? A culpa, ela é uma consequência de um ciclo que a gente vai se permitindo, entre aspas, viver. Por que entre aspas? Ao redor, toda uma sociedade que nos vende ideias que em algum momento a gente comprou. Mas que agora, ó, vamos combinar? De rasgar assim e deixar pra lá? A culpa tá ali, ó, no final, uma consequência. Porque, na verdade, o que tá no começo é a carência. Sim, algo que você necessita, base para você viver melhor e que você não necessariamente está conseguindo nomear. A carência nos leva a comparação e competição constantes. Você se vê se comparando, achando que a grama do vizinho sempre é mais verde? Pois bem, isso nos leva a tentar controlar até o que está fora do nosso alcance. Tentar resolver as situações. E isso nos leva à dança, crítica e culpa. Essa tríade que não é nada do bem faz com que a gente se veja como se estivéssemos presas em uma rotatória, sem fim, nessa estrada que é a vida. Você já sentiu assim? Essa época que eu compartilhei com você, onde eu vivi essa relação que me trouxe muitas dores e desafios, eu me sentia presa num labirinto. Se não existisse saída, como se aquele fosse meu destino final, não tivesse como mudar aquela realidade. Foi nessa busca por mim mesma é que eu encontrei uma resposta que talvez você não tenha escutado em nenhum outro lugar. Não era sobre uma informação específica, era sobre um olhar para mim mesma, mais acolhedor. Sim, acolher a mim mesma foi a resposta. E quando eu falo em acolher, eu não estou falando em se acomodar, em aceitar aquilo que você está vivendo. Muito pelo contrário. Acolher é transformar, porém com amorosidade, com respeito pelo teu processo e pelo ser único que você é. As respostas que eu encontrei não são as mesmas que você vai encontrar se você escolher percorrer a jornada que eu já vou compartilhar com você, que nasceu desse propósito. O ponto de dor que existia na minha realidade só pôde ser transformado, curado, quando eu escolhi me amar. Aquela pergunta lá do começo da nossa conversa. Quando eu escolhi me amar, mesmo diante das sombras, mesmo diante dos meus erros e das minhas limitações, eu pude me conectar à minha centelha divina. Começar a encontrar caminhos, ajustando a minha percepção, focando mais nas soluções do que naquilo que era desafiador. E assim eu comecei a me libertar, honrando os passos que haviam me levado até ali. É importante você perceber que eu não estou te convidando a rejeitar a sua história. Pelo contrário, é sobre integrar aquilo que você aprendeu e que te fortaleceu para chegar até aqui. É sobre encontrar equilíbrio das emoções que te cercam e que também te permeiam. Porque rejeitar a culpa ou qualquer outra emoção não vai te trazer um campo de solução, não. Pelo contrário, aquilo que a gente resiste tende a persistir diante de nós e dentro de nós também. Acolher aquilo que precisa ser transformado, trazer para perto, para compreender o que precisa ser ajustado. Aqui começa a sua transformação. Talvez nesse momento você se pergunte, tá, Pri? Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu me resgato? Como é que eu me reencontro comigo mesma? Como é que eu reconecto esse poder que você está falando? É dessa pergunta que nasce a Jornada Ilumina. Caminho, passo a passo, para você reencontrar a si mesmo e tudo aquilo que você um dia desejou e que talvez tenha ficado aí, ó, perdido ao longo do seu caminhar. A jornada que vai te permitir acessar o método acolher de forma prática, experiencial, ao mesmo tempo sim com embasamento. Como eu te falei, a gente está falando aqui de um amor real. Então, antes de sair desse vídeo, eu quero te convidar a se imaginar por um instante. Sim, em uma nova realidade. Como ela seria? Você tem clareza disso? E talvez você ainda não tenha, talvez a essa altura ainda pareça distante, mas eu acredito que algo ressoa aí dentro do teu coração. Então, mais do que pensar, eu quero te convidar a sentir que é possível viver de forma diferente, que é possível ter mais leveza no seu dia a dia, que é possível se amar e reencontrar aquilo que a sua alma deseja experienciar. E para isso,
Eu te convido a seguir por essa página. Se você ficou ainda com alguma dúvida de como isso pode funcionar na sua realidade, se você ainda está aí duvidando daquilo que eu estou compartilhando com você, segue por aqui para você entender. Tem todos os detalhes da jornada, de como vai funcionar, como você pode acessar, como ela se adapta à sua rotina, mesmo que seja corrida, mesmo que você esteja vivendo em meio ao caos. Isso que eu vivi e que eu compartilhei, só um trecho da história com você. Agora, se você já sentiu um chamado aí potente para dar esse passo em direção a si mesmo, clica aqui embaixo, porque eu te espero do outro lado desse portal. Vamos juntas transformar a sua realidade?